Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são discípulos meus, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas da igreja, a palavra para nós, neste final de semana, nos fala sobre um novo mandamento. Então vamos lembrar, antes de Moisés, já falamos sobre isso aqui, o povo tinha 636 mandamentos para cumprir, antes de Moisés. Então lembremos, o Antigo Testamento, antes de Moisés, 636 mandamentos. Depois, com a chegada de Moisés, na subida do monte, ele desce com as tábuas da lei, e nas tábuas contém quantos mandamentos? 10 mandamentos. Então, agora vem Jesus, que é a plenitude da lei, lá no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias diante de Jesus, dizendo que toda a lei e toda a profecia se cumprem agora naquele homem, Jesus de Nazaré. Então, ele que é a plenitude da lei, revelado pelo Pai, vem agora e nos diz: eu vos dou um novo mandamento. Então, estaria Jesus desconsiderando os 10 mandamentos? Não tem mais 10 mandamentos, agora nós temos um, e vamos seguir apenas aquele um? Será que é isso? Não. Jesus não desconsidera os 10 mandamentos, mas ele nos diz que todos os mandamentos se resumem num único mandamento: o mandamento do amor. Então, e é interessante, quando nós pegamos algumas traduções bíblicas, a palavra é: eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Ou seja, se você quer ser cristão, se você quer ser cristã, você vai ter que amar, e não tem jeito. Mas é preciso que a gente compreenda: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, não como o mundo ama, mas como eu amei o mundo. Então, é preciso que a gente compreenda que muitas vezes na nossa vida de fé, nós nos perdemos, e perdemos esta missão do mandamento do amor. Quantas vezes nós nos dizemos de Deus, queremos ser de Deus, vamos à igreja, fazemos jejuns, somos dizimistas, adoramos o Senhor, mas quando falamos do próximo, tratamos mal, somos grosseiros, somos capazes de desejar o mal ao outro, a morte ao outro, somos capazes de determinar quem deve viver e quem deve morrer, em certas falas que repetimos por aí. Às vezes nós fazemos coisas para Deus, mas às vezes nos achamos melhores do que os outros,
porque julgamos nossa religião ser melhor do que a do outro. Muitas vezes nós somos na igreja o irmão que reza, que louva, que ajuda, mas quando chega dentro de casa, trata mal o pai, a mãe, os filhos, a família. Quantas pessoas que na rua são as melhores, mas quando chega dentro de casa, são insuportáveis, grosseiros. Quantas vezes? Tem pessoas que às vezes a gente nem imagina que pode ser a mesma pessoa que entra dentro da nossa casa. Porque as pessoas dizem: nossa, eu encontrei o teu marido, eu encontrei, nossa, que pessoa, que humanidade. Chega em casa, é um cavalo, né? É só coice, né? Então, a palavra está dizendo para nós hoje, que talvez nós somos até aquela pessoa, e eu lembro que eu já falei isso aqui, que é capaz de na igreja chegar para o padre e dizer: bênção, padre, mas nunca teve coragem de pedir bênção para o pai ou para uma mãe, nunca abençoou o seu próximo. Quando vivemos desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos vivendo como hipócritas da fé. Quando vivemos assim, nós não entendemos o que de fato é ser cristão de verdade, porque ser cristão significa amar, saber amar. Paulo, o nosso padroeiro, diz que não adianta dar comida aos pobres, não adianta cultuar a Deus, se nós não somos capazes de perdoar o outro. São Paulo chega a dizer: antes de fazer a tua oferta, primeiro vai te reconciliar, porque senão tua oferta não tem valor. Ou seja, sabemos, e eu sei, que existem pessoas difíceis de amar, não é verdade? É ou não é? Tem gente que é muito difícil de amar, tem gente que é insuportável, né? Tem gente que a gente tem que fazer muito esforço para estar perto, porque a vontade era tacar-lhe a mão nos cornos, né? Ai, padre, será? Tem gente que é muito difícil de amar. Mas, se nós não somos capazes de amar esta pessoa, então significa que nós também ainda não estamos prontos para estar para sempre na presença de Deus. Até porque, segundo a palavra, na eternidade somente quem ama vai poder estar com Deus. Quem não ama, quem não fez a experiência do amor, não vai poder estar na eternidade em Deus. Só quem ama estará no céu com Deus. Se eu não consigo amar aqui, se eu digo que eu não consigo perdoar aqui, então eu não estou pronto para estar com Deus. Mas eu estou falando tudo isso para que a gente compreenda o que significa de fato esse amor. Amar, meu irmão, minha irmã, não é melosidade. O mundo diz eu te amo. A gente vê pessoas que ficam uma noite e já dizem eu te amo. E não é assim. É preciso compreender o que de fato significa o amor que Jesus nos pede. O cristão que diz eu não perdoo tal pessoa, ele jamais entenderá a lógica do reino de Deus. E olha que a gente ouve pessoas dizendo isso: padre, eu não perdoo aquela atitude daquela pessoa, eu não perdoo aquele dia. A gente pode não esquecer, porque quando nos fizeram mal, nós vamos lembrar até o último momento da nossa vida. Eu às vezes digo que, como eu queria que no dia da minha morte eu pudesse do caixão ver quem estava lá. Eu queria poder ter essa experiência para ver quem veio me ver, né? Mas não vamos poder, infelizmente. Mas seria bonito para ver assim, certas pessoas se eu ter coragem de vir, né? Mas eu não posso dizer eu não te perdoo. Deus amou a todos.
Deus não fez distinção de pessoas. E a maior prova disso é esta imagem que nós temos aqui. A cruz, ela foi para os bons e para os maus. A salvação foi para todos. Então também nós não podemos fazer distinção de pessoas. Estes eu vou amar, aqueles eu não vou amar. Estes eu farei o bem, aqueles não merecem o bem que eu faça. Muitas vezes nós fazemos distinção de pessoas. Por quê? E agora eu quero dizer à igreja, porque muitas vezes o nosso amor é o amor do mundo. O amor do mundo é o amor egoísta. O amor que espera sempre algo em troca. E aí eu digo à igreja hoje, meu irmão, minha irmã, quando você morrer, a pergunta que Deus vai fazer não é quantos terços você rezou. A pergunta que Deus vai fazer não é quantas vezes tu foi à igreja. A pergunta que Deus vai fazer não é quantas cestas básicas tu deu. A pergunta que vai nos ser feita, segundo o entendimento da palavra, é o quanto tu foi capaz de amar. Esta será a pergunta que nos salvará ou não. O quanto você foi capaz de amar. Então, São João da Cruz, um grande homem da espiritualidade, diz, no final da vida, nós seremos julgados pelo amor. Olha que coisa interessante, João da Cruz, seremos julgados pelo amor, se amamos ou não, se perdoamos ou não. Então, cuidado para que você e eu não possamos ter uma vida de fé superficial. E aí eu faço aqui uma pergunta à igreja. Sabe por que o mundo ainda não conheceu o amor de Jesus? E a gente costuma muito dizer, meu Deus, este mundo está perdido, o povo está longe de Deus, ninguém mais quer saber das coisas de Deus, da igreja, o povo está louco. Escutava alguém dizer, padre, o povo está louco, olha o que faz uma vida sem Deus. Então até agora tem gente cuidando de bebê reborn. Não se preocupe com bebê reborn. Você pensa que uma mulher que posta que está fazendo parto de um bebê, e ela vai levar para a creche, e não sei o que, vocês pensam que essa pessoa é louca de verdade? Louco é quem dá palco. Não tem ninguém louco, não tem ninguém que está cuidando de bebê reborn, que acredita naquilo que está fazendo, meu irmão e minha irmã. É só palhaçada para ganhar curtidas e dinheiro. Então não passe para frente. Mas voltando à palavra, muitas pessoas são capazes de dizer, o mundo não quer mais saber de Deus, e eu faço a pergunta para a igreja hoje, sabe por quê? Segundo a palavra de hoje, o mundo não conhece Jesus? Porque nós cristãos não mostramos o amor de Deus, porque nós cristãos não nos amamos de verdade, porque falta com que o amor em nós seja expressado para o mundo. É isso. Basta ver entre os cristãos, falta amor, inveja, ciúme, rivalidades, e somos gente da igreja. Quanta falta de demonstração do amor existe entre nós. O mundo, lá no passado, reconhecia os cristãos pela forma de amar, de partilhar, de perdoar. E hoje como é que conhecem a gente? Tem pessoas que têm medo de nós cristãos, pelo nosso julgamento, pela nossa falta de testemunho. Tem pessoas que olham para nós como cristãos e chegam a dizer, eu nunca quero ser como eles. Isso é grave. A palavra então está dizendo que o mundo não vai acreditar em Deus, se entre os cristãos falta o testemunhar de ser de Deus. Como é que as pessoas de dentro da tua casa vão acreditar em Deus, se lá dentro da tua casa você não sabe demonstrar o amor de Deus? Dentro da igreja,
se diz de Deus, lá fora se diz longe de Deus. É preciso que a gente entenda. Repito, não é fácil amar. Não é fácil. Eu sei disso. Amar é sofrer. Olha o maior ícone do amor. Tudo isso que nós vemos aqui na cruz é prova de amor. E por isso amar é sofrer. Pô, sofrer, a gente sofre. Quem aqui é casado? Não é sofrimento ser casado? Ai não, para a gente se dar maravilhosamente bem. Mentira. Porque a gente pode até dizer que vale a pena. Agora dizer que não tem sofrimento, uma vida de casamento, uma vida a dois, meu irmão e minha irmã, não é verdade. 98% dos meus atendimentos são problemas de casamento. Amar é sofrer. Ter que acordar todo dia do lado daquela pessoa, dizer bom dia quando a gente não quer. Amar é sofrer. Estar junto é sofrer. Olha os filhos, quem aqui tem filho? Ter filho não é sofrimento? Ai, deixa, quando crescer, tudo passa e tu vai só viajar. Não piorou? E vai piorando. Vai para a faculdade, é vestibular, e depois vai casar, e vai sofrer, e tem filho, e daí a gente fica preocupado. Amar é sofrer. Por isso, a palavra de hoje está nos dizendo que amar é sofrimento, é cruz, sim, mas ele sabia onde ele queria chegar. Jesus passou a sua vida inteira ensinando isso. Isso é amar. Quando a gente entende isso, nós vamos poder então entender o que significa amar o próximo. Porque às vezes a gente acha que amar o próximo significa amar do mesmo jeito que eu amo meu pai, que eu amo a minha mãe, que eu amo os meus filhos. Não! É muito além. Quando eu não me alegro com a injustiça, quando eu suporto os momentos difíceis, quando eu não guardo o rancor do outro, quando eu sou capaz de viver a mansidão, isto é amar o próximo. Então nós precisamos mostrar para o mundo o que significa amar. Dentro de casa, entre a nossa família, no trânsito, amar no trabalho. O amor que o Evangelho fala é um amor concreto, não de palavras, mas um amor que se traduz em atitudes. Para encerrar, eu sempre repito isso. Enquanto nós entendermos o amor como satisfação das nossas vontades, nós nunca vamos entender o amor de Jesus. Porque o mundo ensina que o amor é satisfação das minhas vontades. Enquanto me satisfaz, eu amo. Quando já não me satisfaz mais, eu deixo de amar. A satisfação, seja lá no meu casamento, seja a satisfação sexual, não me satisfaz mais. Quantas vezes eu já falei para vocês, vai chegar um momento na vida da gente, em que a vida do casal vai ser apenas amizade. Somente. Isso é bonito. E aí quando eu amo de verdade, ela vai me continuar me satisfazendo, mesmo se sexualmente falando já não me satisfaça mais. Ou vice-versa. O padre já não disse, chega um tempo na vida que é só para baixo? Em tudo. Na pele, no envelhecimento, nos cabelos, nas forças que temos que já não vamos ter mais. Vai chegar um momento na vida em que o outro talvez não vai mais satisfazer minhas vontades. Eu lembro do vô, 12 anos cuidando da avó, penteando o cabelo dela, cuidando. E eu disse um dia, por que tu faz isso para ela? Ela não lembra mais de ti? E ele disse, mas eu lembro quem ela é. É isso. Talvez já não me satisfaça mais porque ficou doente. Muitos de nós aqui vamos ser cuidados um pelo outro.
Queira Deus que não, mas a tendência é essa. E eu só vou continuar amando se eu compreender que o amor vai além da satisfação. Ou seja, o que então é o amor, Padre, para me levar para casa e tirar 10 na prova? O amor é construção de uma decisão que na vida eu tomei. Isso é o amor. Ou seja, eu me apaixonei, eu gostei, e eu tomei uma decisão. Eu vou construir o meu amor. Quem entendeu isso, pode vir o tempo, pode vir as intempéries, pode vir as enfermidades, pode vir qualquer coisa, vai continuar amando. Por quê? Porque um dia tomou a decisão de construir. É aquilo que Jesus nos mostra na cruz. Foi por decisão, segundo a palavra, firme decisão, que Ele entrou em Jerusalém e Ele morreu por nós. Ele decidiu construir a nossa salvação, por amor. Amém?